Galera, beleza? Então, hoje nós iremos falar sobre quem foi a primeira chefona do Brasil. Então, vambora. Vamos lá, galera. Assim, tem muita gente que acha, né, que a primeira mulher a comandar o Brasil foi a Dilma Rousseff. Mas, entretanto, não foi não. Aí tem gente que vai falar: ah, tá, realmente não foi não. Foi a Princesa Isabel, ela que libertou os escravos e tal, né? Também não. A primeira mulher a comandar o Brasil, comandar mesmo, foi a, até então, né, Princesa Leopoldina. É, tá pensando o quê? Ela é braba. Leopoldininha sinistra. Então vamos lá, vamos direto ao assunto. O que aconteceu? Em 1808, né, a família real portuguesa veio aqui pro Brasil. E depois de um tempo, eles acabaram saindo daqui do Brasil. Voltaram para Portugal. E depois disso, queriam levar também os príncipes regentes do Brasil, Dom Pedro e a Leopoldina. Só que eles não foram. Então tiveram várias assinaturas pedindo para que eles ficassem. E então no dia 9 de janeiro de 1822, o Dom Pedro I fez o dia do fico, né? Falou que ficava. Se é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E ficou aqui no Brasil com a sua esposa, Dona Leopoldina. Só, gente, que aqui no Brasil estavam rolando várias revoltas e o Dom Pedro, ele tinha que sair do Rio de Janeiro, da capital, para poder resolver umas paradas. Aí o que aconteceu? Uma vez ele foi para São Paulo resolver uns negócios lá. Aí quem ele deixou aqui como regente interina do Brasil, podendo tomar todas as decisões políticas, qualquer âmbito no Brasil, ela mesma, a Leopoldina. E ele viajou para São Paulo em agosto de 1822 para apaziguar a política naquele local. E a Leopoldina aqui, como regente aqui no Rio de Janeiro, ela foi de suma importância para a nossa independência. Aqui no Brasil, os brasileiros já estavam cientes de que Portugal iria querer chamar Dom Pedro de volta, rebaixando o Brasil para uma simples colônia novamente. Em vez de ser Reino Unido, o Brasil se tornaria de novo uma colônia. Então, isso não era bom. E havia temores que a província de São Paulo se separasse do resto do Brasil. Foi por isso que Dom Pedro foi para lá e entregou o poder do Brasil nas mãos da Leopoldina, mais precisamente no dia 13 de agosto de 1822. A princesa Leopoldina, ela sabia que Portugal iria fazer investidas contra o Brasil, e ela então não poderia esperar Pedro voltar, e aconselhada por José Bonifácio, ela se reuniu na manhã do dia 2 de setembro de 1822 com o Conselho de Estado, assinando o decreto da independência, declarando o Brasil separado de Portugal. Nossa! Se liga aí, ó, no quadro da assinatura da independência do Brasil. Aí a Leopoldina foi e enviou uma carta para Dom Pedro, juntamente com outra carta de José Bonifácio. Ela exigia que Pedro proclamasse lá a independência, mas o decreto já estava assinado por ela. Ela escreveu uma carta. Uma parte da carta dizia assim, ó: o pomo está maduro, colhe-o já, senão apodrece. Ó, pesado, mano, pesado. Sinistro. Vamos lá. O decreto foi assinado no dia 2 de setembro de 1822, só que o oficial só chegou ao príncipe no dia 7 de setembro de 1822. Por isso que a gente conhece o dia 7 de setembro como o dia da independência. Foi o dia que o Dom Pedro lá pegou a espada boladão. Independência ou morte! E depois de um tempo, no dia 1º de dezembro de 1822, na cerimônia de coroação e sagração de Dom Pedro I como imperador do Brasil, a Leopoldina também foi empossada como imperatriz do Brasil.
Agora, nós iremos falar sobre a regência da Princesa Isabel. A primeira vez que ela foi regente do Brasil foi no ano de 1870. Isabel e Gastão voltaram para o Brasil em 1º de maio de 1871, apenas 3 semanas antes de Pedro II e Teresa Cristina, imperatriz do Brasil, embarcarem em sua própria viagem pela Europa. A princesa foi nomeada regente com poderes totais para governar o país na ausência do imperador. A segunda vez de Dona Isabel como regente do Brasil foi 6 anos depois, em 1876, quando Dom Pedro II embarcou para uma nova viagem, desta vez para a América do Norte, a Europa e o Oriente Médio. Isabel ficou pela segunda vez, então, como regente do Brasil. E a terceira vez que Dona Isabel foi regente do Brasil foi assim, ó. Isabel viajou pelo sul e sudeste do Brasil junto com Gastão em novembro de 1884 e março de 1885, sendo muito bem recebida pela população local. Em janeiro de 1887, eles partiram para outra ida à Europa. Porém, a viagem precisou ser interrompida porque Pedro tinha adoecido e a sua saúde estava cada vez mais fraca. Com Isabel e Gastão chegando no início de junho, os médicos do imperador aconselharam uma viagem pela Europa como tratamento, fazendo com que ele partisse em 30 de junho, em meio a grandes saudações da população, deixando a princesa pela terceira vez como regente do império. Foi dessa vez que ela aboliu a escravidão, em 1888. Vamos lá, já a Dilma foi a terceira mulher a ser a chefona do Brasil, depois de 188 anos que a primeira mulher foi chefona do Brasil, Dona Leopoldina. A Dilma Rousseff foi a 36ª presidente do Brasil. Assumiu pela primeira vez em 1º de janeiro de 2011. Em seu discurso de posse, prometeu erradicar a pobreza e mudar o sistema tributário. Antes mesmo de assumir o cargo, afirmou preferir ser tratada como presidenta. Já o segundo mandato foi entre 2015 e 2016. No dia 31 de agosto de 2016, com 61 votos favoráveis e 20 contrários, o Senado Federal aprovou o pedido de impeachment e afastou definitivamente a presidenta do seu cargo, tomando posse o vice Michel Temer. Agora, perguntinha para vocês que eu quero que vocês deixem aqui nos comentários. Algumas pessoas, elas falam que o impeachment da Dilma foi golpe. Outras pessoas falam que foi uma grande mudança pro Brasil, uma grande revolução. Mas e você? O que você acha? Foi golpe ou não foi? Deixa aqui nos comentários. É isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve aqui no canal, segue a gente no nosso Instagram. E é isso aí, até o próximo vídeo, beleza? Tchau! Fui!